Fala galera, começando mais um Plantão Geocast. Diga-se de passagem, o primeiro do ano, feliz 2017, que esse ano seja de bastante luta para nós. Aqui é o Leria e hoje vamos tratar o que aconteceu no CO de 7 de março de 2017. Antes de tratarmos sobre o que aconteceu lá, vale a pena explicar algumas coisas sobre o funcionamento do CO e sobre o porquê e como a situação chegou à violência policial. O CO, ou Conselho Universitário, é o fórum máximo de decisão dentro da nossa querida Universidade de São Paulo, funcionando mais ou menos como o Legislativo brasileiro ou a Assembleia de algum grêmio. As pessoas se reúnem, discutem propostas ou o que for da pauta, votam e tiram a decisão de lá. A composição do Conselho Universitário é para favorecer as decisões da classe dominante paulista e assim a classe dominante política também, né? Tem a maior parte das suas cadeiras ocupada pela influência política do reitor da universidade, como, por exemplo, os diretores das unidades, um representante docente de cada congregação, representante da Fundação de Amparo à Pesquisa, representante da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, da Federação da Agricultura, entidades associadas, que vai saber lá o que é entidades associadas. Isso eu estou lendo direto da página Normas Universidade de São Paulo. É o institucional da USP, é assim que ele funciona mesmo. As cadeiras são feitas para ser desiguais. Assim, a comunidade acadêmica, quem vive na universidade mesmo, quem faz a universidade, é extremamente mal representada nesse fórum de decisão. Vamos deixar aqui embaixo um arquivo Word com a lista de quem compõe esse conselho. Para além da democracia fajuta que esse conselho representa, a própria crise da universidade é relativa. Já faz alguns anos que a crise financeira toma o país e, apesar de ela refletir na cota passada para a USP pelo estado de São Paulo, o caso é muito mais complexo que uma simples falta de dinheiro. Para entender melhor essa situação, sugerimos que você, ouvinte, leia os textos da USP que deixamos aqui na descrição e, por que não, pesquise sobre o que eles falam, né, sobre o que é levantado neles. Resumindo muito a situação, algumas das questões que aumentam a complexidade dessa situação financeira da USP são a falta de transparência nos gastos da atual e de anteriores gestões da reitoria, o conflito de interesse, já que o próprio reitor era das gestões anteriores acusadas de falta de controle fiscal e tem vínculo com o estado de São Paulo, sempre seguindo os planos políticos do PSDB, que no caso é a situação, né? Em vez de zelar pela universidade de fato. O fato da USP ter crescido muito nos últimos anos, seja com a USP Leste, que são projetos muito importantes, né, para a nossa universidade, mas que necessitam de mais verba para conseguir funcionar direito. O avanço do financiamento privado dentro dos institutos e assim vai. Enfim, se fôssemos comentar aqui a situação toda, daria um geocast inteiro, coisa que pretendemos fazer, mas que precisamos de muito mais tempo para isso. Agora, voltando ao tema desse plantão, no último CO a reitoria estava votando uma série de medidas conhecidas como parâmetros de sustentabilidade da USP. Supostamente a única forma de controlar os gastos da folha salarial, mas que na verdade acaba por dar mais um passo para o caminho da privatização e da precarização do nosso ensino público. A manifestação estava pacífica até que o choque chegou e começou a atacar os manifestantes que impediam a realização dessa reunião. Passo a palavra agora para os companheiros que viveram o caos na frente da reitoria. O que aconteceu hoje no ato contra a reforma que o Zago estava propondo para a USP? Assim, em termos gerais, eu cheguei, era por volta de 2 horas da tarde, a concentração foi declaradamente ao meio-dia. Quando eu cheguei, o que estava acontecendo é que tinha 2 grupos de manifestantes, um mais menor e mais composto por alunos, no portão voltado para a Praça do Relógio, e tinha um grupo maior bloqueando o outro portão da reitoria, que é do lado dos bancos da USP. Que é perto da prainha. Que é perto da prainha. E ambos estavam bloqueando a entrada dos burocratas, do pessoal que compõe o CO, né? Para que a votação desse novo, enfim, regra, estatuto, sei lá o que, da USP, que
limita os gastos e propõe tipo demissão de funcionários fosse aprovado. Qual que é a sua opinião com relação a essa reforma especificamente? Olha, eu acho essa reforma, assim, bastante absurda, né? Porque, nossa, se eu for entrar em detalhes disso, a gente vai falar muito tempo aqui. Mas, enfim, eu acho que a crise orçamentária da USP é uma crise, assim, que em parte vem por causa da crise nacional, mas eu acredito que ela é muito mais criada artificialmente, né? Como uma forma de, enfim, desde privatizar funções da universidade, quanto cortar gastos com coisas como direitos trabalhistas, bolsas, permanência, etc. Faz muito tempo, assim, eu sei que faz algum tempo que o Estado não repassa toda a verba que deveria ser repassada para a manutenção da USP, né? A USP não abre o livro de contas dela, ela só divulga as folhas de pagamento como uma forma de dizer que está se gastando muito, mas ao mesmo tempo não divulga o livro de contas. Então, assim, que credibilidade isso tem? Nenhuma. A gente que convive aqui na USP vê um monte de obra rolando, superfaturamento, benesses para, enfim, para elite universitária, que, assim, eu não entendo muito bem o quanto exatamente é, mas você vê, né? Você consegue perceber essas coisas. A última pergunta é: o que aconteceu quando a polícia entrou em ação? O que aconteceu... No sentido, assim, tipo... O que estava acontecendo antes dele entrar em ação, o motivo pelo qual eles entraram em ação e, assim, como foi essa ação? O que estava acontecendo antes era... O pessoal do CO não estava conseguindo entrar na reitoria. Teve foram chegando carros de polícia. Em determinado momento chegou o choque. O choque foi se aproximando de uma das entradas da reitoria, da entrada voltada para a Praça do Relógio. Muita gente já tinha ido da outra concentração que estava bem maior para lá. E o choque foi se aproximando e, à medida que ele se aproximava, bastante ameaçadoramente, né, as pessoas foram se afastando, porque os caras estavam com o escudo voltado e armados, enfim. E em determinado momento eles simplesmente começaram a jogar um monte de bombas e atirar no pessoal. E aí o pessoal até tentou revidar, mas não tinha nem muito como revidar, porque não tinha nem pedra no lugar, não tinha nada, assim. Literalmente as pessoas se protegeram nas árvores, gritaram contra o que estava acontecendo. Algumas pessoas jogaram uns galhos nos policiais, e os policiais ficaram atirando bombas, tentando dispersar o pessoal. Entendi. E assim, à medida que o tempo foi passando, foram entrando membros do conselho universitário, alguns vieram de táxi, pelo que eu fiquei sabendo. Enfim, eles foram encontrando estratégias para conseguir entrar, né, com a proteção da polícia e da guarda universitária. E até onde eu fiquei sabendo, rolou o CO com um quórum mínimo, assim, depois, mas inclusive não... Chegou também a informação de que as pessoas contrárias a essa proposta não estavam dando disponibilidade de fala para elas no CO, né? Mas isso eu não posso confirmar que aconteceu com certeza. Prenderam pessoas, bateram em pessoas foram levadas pro HU, enfim, pessoas foram perseguidas, etc. Foi um detalhe. Então, foi uma repressão forte, assim. Qual foi o resultado no final do CO? Então, o resultado parece que depois de tudo que eles fizeram, eles passaram. E um dos problemas é que as coisas não são discutidas. Uma das pausas é que as coisas não são discutidas. Quem construiu a universidade ao longo da sua história, além de não participar do debate, não tem direito à voz, não tem direito a voto e é tratado dessa forma. As decisões são tomadas por uma corja de um bando de homem branco rico, que não constrói o cotidiano da universidade em absolutamente nada, e que tem um projeto de uma universidade que só vai beneficiar eles, seja financeiramente, seja em status, seja de outra coisa.
Porque o que está em jogo agora, que é o projeto da universidade, não é um projeto que tenha permanência, não é um projeto que tenha um bandejão, não é um projeto que tenha um hospital, não é um projeto que tenha uma creche. E as coisas que estão se perdendo é as coisas que atingem diretamente aos estudantes, aos trabalhadores. E não é essa corte, que é todo mundo rico que está lá em cima, de boa. E só para ressaltar, quando as coisas aconteceram mesmo, um dos professores que iam votar contra, que faziam parte do conselho universitário, ele chegou na gente e ele falou. Ele chegou na PM e falou que quando ele chegou ali, quem não permitiu eles entrarem foi a própria reitoria. Porque quando ele chegou não tinha nem começado o ato. Então foi a própria reitoria. E que na opinião dele, aquilo foi criado pela reitoria. Eles criaram a situação para fazer o que eles sempre fazem no final das contas. E foi isso, a gente apanhou pra caramba. Não teve... A nossa reação sempre que a PM vem é isso. É uns galhos, no máximo de vez em quando, umas pedras quando a gente acha. Uns caras que estão armados e com bomba. Não estavam deixando os próprios representantes dos estudantes que compõem o conselho universitário, que são muito poucos, entrar inclusive, né? Então, que legitimidade tem um fórum desses? Eu não sei. É um fórum que não tem nem como se discutir legitimidade. Mas as coisas na universidade são sempre decididas dessa forma. Democracia, e eu coloquei um aspas na minha mão, assim, apesar que é um áudio, vocês não viram. Democracia na universidade é isso. O debate praticamente zero. Quando a gente começou a apanhar, foi porque alguns PMs, eles tentaram entrar, a galera não deixou, e ao mesmo tempo, parece que foi proposital. Uns tentaram entrar, ouviu não, e já começaram a atacar bomba. E foi muita bomba, a galera dispersou. A gente resistiu durante muito tempo ainda. Muito tempo mesmo apanhando, levando muito tiro e muita bomba. E quando a gente deu uma dispersada, os professores do conselho universitário começaram a entrar. A gente tentou se aproximar, aí um mano caiu, foi arrebentado com vários cacetetes. E quem tentava se aproximar para ajudar o companheiro que estava caído, apanhava pra caramba também. Apontaram a arma pra mim, eu tava descalço, e eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui dentro. E foi isso, assim, a galera ficou assustada, só apoiou, a polícia foi prender a galera no hospital universitário depois, quem estava sendo atendida, e foi o que restou no final das contas. Vamos também falar aqui com um bicho da geografia, enfim, que colou no ato, talvez um pouco mais despreparado do que o resto da galera, mas assim, também vale o depoimento. Então, como ele disse, eu sou calouro da GEL e é muito foda você perceber que é tão difícil entrar numa universidade como a de São Paulo e aí você consegue vencer essa barreira que os mesmos homens que foram citados, que votaram a favor da morte da USP, né, de todo o seu desmontamento, eles colocaram essa barreira para eu, negro de escola pública da periferia de Osasco, não entrar na universidade. Aí eu consegui romper essa barreira com a ajuda de alguns camaradas, de algumas pessoas, e aí quando eu entro eu me deparo com uma situação de que muitos amigos meus de Osasco que trabalham na USP podem ser demitidos a qualquer momento por causa de um déspota que quer demitir 6 mil pessoas, cortar cortes para bolsas, fechou creches onde mães que estudam e não têm condições de pagar uma creche, que se dedicam totalmente ao estudo, tem esse benefício dado pela USP, e ele retirou esse direito das mães. E aí você entrar numa faculdade a qual você lutou tanto e ver isso é muito ruim. Hoje eu cheguei na concentração mais ou menos, eram meio-dia, quase 1h, estava no começo da manifestação e aí rolou o bloqueio, né, para que o CO não entrasse para votar a favor dessa barbárie. E o resumo foi que os policiais, com muito autoritarismo e assim, da pior forma possível, expulsaram com táticas de guerra mesmo, pessoas que estavam se manifestando e que não permitiam apenas a entrada desses burocratas para votar. E aí a gente foi recebido com balas, eu apanhei como um calouro, sofri bomba de gás lacrimogêneo. E é isso, né? Primeiro dia de faculdade, a gente começa a entender mais ou menos como que ela funciona dessas formas menos românticas, como nos é apresentada na escola, em outros lugares.
a luta permanece. Eu já venho de uma militância aí em outros lugares, já sofri violências do mesmo tipo, mas não imaginava que no primeiro dia de faculdade eu fosse passar por isso, assim, né? Não pela luta, mas pelo que foi decidido, pelo autoritarismo e pela esquizofrenia dessas pessoas que querem fazer aquilo que é somente bom para elas. Agora, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para Beatriz Pereira, né? Amiga nossa da geografia, tá com uma campanha no Facebook para arrecadar fundos para ela fazer um super intercâmbio para a Universidade de Madrid, né? Bia, toda a força para você. A gente vai deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser ajudar ela, seja com contato, sei lá, qualquer tipo de ajuda, principalmente a financeira, né? Atualmente ela está com R$670, mas a meta dela é R$10.000, né, para conseguir passar o tempo lá, porque a universidade dá uma ajuda de custo, mas Madrid é uma das cidades mais caras da Europa, então, só para você ter uma ideia, a moradia é €2.000, 400 euros por mês, mais ou menos. A alimentação está em torno de 500 euros. Tá tudo explicadinho lá na página dela no Catarse. Entra nesse link, ajuda a Bia. E é isso. Um abração aí pra Bia. Para finalizar agora, vou fazer 2 rápidas reflexões. A primeira diz respeito ao cargo de reitor, né? Todos que estavam lá nesse CO tentando impedir que os professores e afiliados ao CO entrassem e dessem e votassem, o impedimento dessa reunião de acontecer partia de basicamente 2 fatos. O primeiro, de que o reitor ele está usando, né, e abusando do poder que ele tem. O poder, diga-se de passagem, extremamente autoritário. Por quê? Ele representa todo o aparato estatal do nosso estado de São Paulo, representa toda a força militar, todas as ideias, toda a ideologia que o partido de situação tem e tenta disseminar, né? Às vezes, de sempre precarizar o serviço público e partir para uma privatização logo em seguida. A gente já viu isso com as escolas públicas, a gente vê isso acontecendo com o metrô atualmente. E isso faz parte, às vezes, de um projeto que o partido tem. Isso faz parte de um projeto que o partido tem para com o serviço público, né? Com o caso do reitor não é diferente. Ele está tentando passar um projeto que o partido do PSDB tem para com a Universidade de São Paulo. Agora, o fato do partido ter não é o problema. O fato, e a gente já entra no segundo ponto, que esse projeto chega como um autoritarismo, chega de cima para baixo, sem grandes discussões, sem grandes questionamentos sobre a validez dessa crise econômica, se isso realmente é o caso na USP, entendeu? A gente já fez o ponto logo no começo do Geocast que essa crise é extremamente artificial. De novo, a votação e esse CO é extremamente fajuto, ele não representa uma democracia. A gente vive numa universidade que é a melhor da América do Sul, simplesmente, melhor talvez até no hemisfério sul, no caso de alguns cursos, e a gente tem mentes brilhantes atuando lá dentro, servidores públicos de extrema competência que a gente precariza constantemente o trabalho deles, alunos de graduação, de pós-graduação, extremamente competentes na sua pesquisa, extremamente competentes como alunos, que são constantemente constrangidos por esse tipo de ação, constrangidos. A gente tem um desperdício enorme de mentes brilhantes no Brasil, seja por conta de um problema social, que a cota não chega na USP de jeito algum, seja por uma imbecilidade envolvendo violência policial, envolvendo preconceito, e isso é constante na USP. A gente não tem outra saída. A nossa saída sempre é a manifestação pública e política dos nossos pensamentos por conta da falta de diálogo representada por esse reitor. A segunda reflexão diz respeito às nossas pautas e à nossa ação como movimento estudantil, movimento dos trabalhadores, movimento dos professores. Agora é a hora da gente radicalizar. A gente tem que manter a nossa unidade, tem que atuar em conjunto e politicamente para mudar essa USP que se mostra com um futuro tenebroso, um futuro privatizado.
A gente vai deixar aqui alguns textos falando sobre essa crise financeira, falando sobre a USP, principalmente um texto que chama A USP não é o problema, é solução, entendeu? Do João 7, ótimo texto. E é isso. Eu vou usar uma pequena metáfora aqui, falando que o futuro pode parecer obscuro, mas a noite tende a ser mais escura antes do amanhecer, e assim vão ser as coisas mesmo. As coisas só vão piorar até começar a melhorar. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouviu a gente. Até o próximo Geocast.